Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa segunda mesa do Seminário Reforma Tributária Sugestões ao Senado Federal, realizado conjuntamente pela ASP e pelo IASP. Meu nome é Carlos Daniel. Eu e a minha querida Karen Jureidini Dias estaremos aqui como relatores dessa segunda mesa, que vai tratar sobre o princípio da neutralidade e os problemas relativos ao creditamento do IBS e da CBS. Para dar início aos nossos trabalhos de hoje, que espero que sejam muito proveitosos, eu gostaria de passar a palavra para a professora Karen, que é mestre e doutora pela PUC de São Paulo, professora do mestrado do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, presidente da Comissão de Direito Tributário do IASP e membro da Comissão de Contencioso Tributário da OAB de São Paulo. Professora Karen. Muito obrigada, professor Carlos Daniel. Um prazer estar aqui com todas e todos vocês. Aqui o professor Carlos Daniel também é mestre e doutor, já que ele não se apresentou, vou apresentar. Pós-doutor também pela UERJ, ex-conselheiro, professor do IBDT e da SEDES. Muito bem. Vamos começar aqui a nossa mesa com as sugestões para o Senado. A mesa é de princípio da neutralidade e os problemas relativos ao creditamento. Então, nós vamos nos ater aqui a algumas questões de artigos que tratam especificamente desse tema. Lembrando que, a partir de 2026, a gente começa com uma entrada ainda bastante tímida dos novos impostos, né, que vão estar incidindo conjuntamente com os atuais tributos que temos no âmbito federal, estadual e municipal. Então, nós vamos ter CBS a 0,9%, IBS a 0,1% a partir de 2026, 2027 CBS integral, substituindo PIS, COFINS e zerando o IPI. Em 2029, uma proporção maior da incidência do IBS na substituição a ICMS e ISS, com a vigência integral de tudo que se prevê na reforma tributária a partir de 2033. Com isso, a gente tem toda a alteração na Constituição Federal e vamos tratar especificamente do 156A, parágrafo 1º, inciso 7º, 8º, onde ele diz: a lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços, e aqui os bens se entendam bens materiais e imateriais, inclusive direitos, não só serviços, de competência de estados, do Distrito Federal e dos municípios. Existe uma primeira discussão aqui que pode afetar o nosso tema de neutralidade, vamos ter ou não a incidência no mercado interno para pessoa física. O artigo fala de pessoa física e pessoa jurídica, tratando os dois, para incluir efetivamente a pessoa física quando ele fala da importação de bens e serviços. Ele não diz pessoa física e pessoa jurídica no mercado interno. Mas esse ponto é bastante importante, porque eu preciso que gere o crédito, assim como de bem usado. Então, alguém vai vender o violão que usa no Mercado Livre, ele vai ou não ter que tributar isso. Então, só estou levantando a partir da leitura do próprio artigo. E aí o parágrafo 1º diz: o imposto previsto no caput atenderá ao seguinte, com vistas a observar o princípio da neutralidade. Aqui entenda-se a neutralidade, a isonomia incide para todos e a não cumulatividade. Basicamente, a não cumulatividade e a incidência em tudo e para todos é que traria a neutralidade. Compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com um montante cobrado. Aqui vai ter a nossa primeira discussão, montante cobrado. Sobre todas as operações na quais seja adquirente de bem material, imaterial, inclusive direito ao serviço, excetuadas exclusivamente as consideradas de uso ou consumo pessoal, segundo a discussão nossa aqui, nos termos da lei complementar. Muito bem, então a gente vai ter aqui uma discussão sobre montante cobrado, sobre uso e consumo pessoal. Vamos lembrar que o ICMS tinha esse termo, né? Créditos de uso e consumo que nunca se tornou efetivo. Mas ali o uso e consumo não era uso e consumo pessoal. Aqui
já existe essa restrição, ou seja, mitiga-se o crédito, mas mitiga-se com restrição, para uso e consumo estritamente pessoal. E a questão da pessoa física e da pessoa jurídica, e também, obviamente, daqueles créditos oriundos de aquisições de pessoas jurídicas em regimes especiais, como é o caso do Simples. Como vai se efetivar o princípio da neutralidade nesse ponto. Com isso, desculpem, eu tinha trazido, não estou conseguindo, não está funcionando, não está, né? Então, ele mandou apontar para lá, né? Era importante que pudesse passar. Ele está vindo aqui. Eu vou começar a ler as questões, porque, na verdade, eu tratei do 156A, parágrafo 1º, inciso 8º, que vou disponibilizar aqui, mas eu quero passar especificamente para as questões. Lembrando que nós vamos ter aqui os nossos palestrantes debatedores, com tempo total, cada um de 20 minutos aproximadamente. Então, era bom que os senhores pudessem dividir esse tempo entre as questões que a gente tem formulada, conforme a gente já enviou. Então, aqui vamos colocar as questões primeiro desse inciso 8º. No texto da PEC, a previsão de mitigação do direito ao crédito em algumas operações praticadas que pode levar a um risco de neutralidade. Não seria o caso de reconhecer a prevalência do princípio da neutralidade, excluindo essas hipóteses do texto da PEC, porque, lembrando que a gente tem a previsão diferente no parágrafo 5º, inciso 5b, 1 e 2 e e, para serviços financeiros, imóveis, planos de saúde, e para aqueles que têm o cálculo sobre receita ou faturamento, alteração de alíquota, e etc. Também restaurantes, hotelaria, aviação. E isso implicaria em dizer que o crédito seria pelo imposto incidente e não aquele cobrado. A gente tem o crédito dizendo o montante cobrado. Poderíamos pensar no montante destacado, que era a discussão que a gente teve da Procuradoria após decisão do Supremo Tribunal Federal na discussão do ICMS na base de cálculos de PIS e COFINS, dizendo que o imposto destacado não é um imposto cobrado, mas me parece, até a Nautume também já havia adiantado isso, me parece que imposto incidente fica melhor, até porque eu tenho situações como no Simples, onde não haverá um imposto efetivamente destacado, e sim aquele que eu sei pela atividade qual é o montante incidente. Então, o crédito seria pelo montante incidente. Nós vamos chegar depois na situação de buscar efetivo recolhimento, está nas questões seguintes, mas primeiro seria essa, ou seja, tem ou não uma mitigação, preciso ou não eliminar essa mitigação, especialmente ali do parágrafo 5º, 5b, 1 e 2 e e. Tenho que substituir o montante cobrado por incidente ou alguma outra sugestão. Tá? Basicamente isso. E vamos abrir aqui a palavra, professor Carlos Daniel. Vamos pela ordem aqui? Bom, em primeiro lugar, gostaria de chamar a professora Ana Carolina Monguilodi para falar. Ela que é advogada, diretora da Associação Brasileira de Direito Financeiro, ABDF, representante da International Fiscal Association, da IFA, no Brasil, co-chair da Women of IFA Network Brasil e professora do INSPER. Professora Ana Carolina, a palavra é sua. Muito obrigada, Daniel, Karen, Suzy, a todos que nos assistem, aos nossos colegas de painel. Uma honra imensa estar aqui, viu? Muito obrigada pelo convite, adorei. E a gente está aqui para discutir, eu acho que é um dos pontos mais importantes dessa reforma, porque a eficácia da não cumulatividade desses novos tributos, ela é essencial para que os tributos funcionem e atinjam os seus objetivos. O fato da gente ter aqui esse tal desse princípio da neutralidade, eu confesso que me preocupa, na verdade, porque nós estamos vendo nessa reforma, nessa PEC, a inserção de diversos princípios novos, e todas as vezes que a gente tem um princípio novo sendo inserido
na Constituição, isso vai gerar contencioso, vai gerar debate, e talvez, no final, ao cabo, a gente tenha um resultado bem diferente daquele que tem sido propagado pela reforma em si, que é simplicidade, redução de litígio, redução de contencioso. Se eu fosse colocar aqui o meu chapéu de tributarista, de advogada, eu deveria ficar até feliz, porque é uma delícia ter um monte de princípio na Constituição para a gente abrir um monte de frente de discussão. Mas está lá, é interessante, é bonito, o tal do princípio da neutralidade. Nós poderíamos pensar nessa neutralidade dentro de um aspecto tanto vertical como horizontal. Aqui a gente está pensando na não cumulatividade, então a gente está pensando nessa neutralidade em termos de cadeia, né? E a neutralidade muito simplistifica, de uma maneira muito simples, ela pensada no sentido de que o direito tributário ele não deveria afetar a maneira que as operações, as cadeias são estruturadas, e no que diz respeito à não cumulatividade, a neutralidade ela seria atingida, no meu entendimento, se nós tivéssemos uma não cumulatividade plena, ampla, verdadeira. E acho que ao longo da próxima hora e meia, 2 horas, nós vamos verificar que o projeto que foi apresentado, em diversos aspectos, ele não chega lá, e ele dá medo, né? E um ponto que dá medo é exatamente esse, né, do montante cobrado. E vamos ver mais tarde, em outros trechos da PEC, que temos uma preocupação aqui também, né, em outros trechos, dessa não cumulatividade ela acabar sendo, na prática, negada. E eu achei a sugestão da Karen e da Ana Cláudia muito salutares, porque, de fato, nós deveríamos ter a certeza ao máximo de que o tributo que foi incidente nos elos anteriores, ele vai, sim, proporcionar o crédito para que essa neutralidade não seja atingida. E a delícia de se ter um princípio da neutralidade lá inserido na Constituição é que, se nós tivermos alguma lei infraconstitucional, alguma lei complementar, alguma interpretação desse texto que não nos permita atingir isso de uma maneira absolutamente plena, o princípio da neutralidade está lá para garantir isso. Então, eu acho a mudança, especificamente desse dispositivo, sim, saudável, para que se tenha essa não cumulatividade, e o próprio fato do princípio da neutralidade do texto estar lá já nos garante que, independentemente até desse texto e de normatização infraconstitucional, isso deveria ser atingido. Eu não sei se, Karen e Daniel, nós vamos já falar do uso ou consumo pessoal, ou isso vai vir em seguida? Já falamos desse ponto também agora? Bem em seguida, perfeito. Então, em relação a esse ponto, eu achei salutar, sim, muito boa essa proposta, com mais claro o fato de que aquele tributo incidente nos elos anteriores, ele tem, sim, que dar direito a crédito. Quanto mais isso ficar claro, melhor. E o simples fato de eu ter lá o princípio da neutralidade gravado na Constituição vai ser ótimo, porque isso vai nos garantir que, independentemente do texto, esse creditamento tem que ser garantido, né? Obrigado, Ana. Bom, então, vamos passar a palavra para a professora Ana Cláudia Utume. Professora Ana Cláudia, que é advogada, mestre e doutora em Direito Tributário, também professora do mestrado profissional do IBDT. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Desculpa por não estar aí pessoalmente, mas e nessa questão, e agradeço muito aí o convite à querida Suzy. E nessa questão da determinação do crédito, a sugestão do incidente é porque o cobrado pode gerar realmente algum tipo de discussão, porque a mim, enquanto adquirente de um determinado produto, me importa o quanto que houve de incidência naquela operação, ainda que eu não saiba, no final das contas, o quanto efetivamente o fisco foi lá, no caso de falta de pagamento do vendedor, o quanto que ele foi lá efetivamente cobrar. Ou seja, o cobrar pode dar a impressão que não a totalidade do tributo que incidiu na operação, né, poderia ser objeto do crédito. Claro, alguns vão dizer que não, é óbvio que é o valor que teve a incidência, mas eu acho que se é óbvio e tudo mais, por que não colocar aí o termo
incidente, para deixar uma coisa mais ampla, e daí, nesse caso, não importa se o vendedor tem ou não tem, qual foi o valor final, né, que foi efetivamente cobrado do vendedor e tudo mais, importa a minha relação enquanto adquirente com aquele vendedor. Isso é fundamental pelo seguinte, se o IBS e a CBS houvessem escolhido a não cumulatividade de base contra base, para mim, tanto fazia a questão do crédito passaria a ser indiferente, porque aí eu teria, né, a incidência de IBS-CBS só sobre o valor agregado. Mas, na medida em que o modelo adotado é um modelo que, vamos dizer, que é justamente o de imposto contra imposto, é importante, na medida que eu demonstre que naquela minha aquisição foi cobrado de mim, independente do que foi cobrado do vendedor, né? Foi incidente naquela operação X. É esse X que eu devo poder tomar o crédito. Então, qualquer redação que cause algum tipo de dúvida com relação a isso, acho que se puder ser aprimorada a redação agora na fase do Senado, é o ideal, porque agora a gente não está mais falando de qual é o modelo ideal da reforma tributária, porque a gente já teve aprovação na Câmara de um modelo, mas a gente tem que olhar o texto e ver quais pontos do texto merecem aí reparos, ou merecem ajustes, ou mereçam melhorias, de tal maneira que a gente evite dúvidas e reduza, de fato, né, a litigiosidade que realmente é por demais elevada. Cabe lembrar que nessa questão aí, né, de crédito, o conceito, ação de crédito disso, crédito daquilo e tudo mais, é que a gente tem tantos contenciosos, tanto de ICMS quanto de IPI e também de PIS/COFINS. Então, na medida que o modelo é neutralidade, crédito amplo, então deveria também se colocar um texto o mais amplo e com a menor chance aí de discussão quanto à sua interpretação. Obrigada. Obrigada, Ana. Eu queria só colocar uma questão. A Carol me perguntou sobre o uso e consumo. De fato, a alteração seria ainda também no inciso 8º. Portanto, eu vou colocar na tela, antes do próximo a falar, né, o doutor Eduardo Fleury, eu vou colocar na tela o que a gente está, a princípio, até agora, unânime na questão de tirar o montante cobrado, até porque o montante cobrado, gente, a princípio, me levaria àquela discussão de incide a 27 menos os créditos, o cobrado é muito inferior. Então, eu tenho que colocar um incidente. O incidente, eu não sei, e aí aproveito já para fazer essa parte antes do doutor Eduardo, para que se manifeste a respeito, eu acho que o incidente me permitiria o crédito na medida da incidência no Simples, na medida da incidência nas operações financeiras, na medida da incidência na passagem aérea, para que eu não mitigue o crédito, que sempre se deu até como exemplo. Olha, vai o diretor da empresa, vai almoçar, depois tem que fazer uma viagem, tem hotelaria, tem passagem, tudo isso vai gerar crédito. Aqui está parecendo que não, e que está havendo a mitigação justamente do exemplo da neutralidade que se deu o tempo inteiro do estudo da PEC. Então, é muito importante que seja restabelecido esse direito ao crédito e que a gente entende ele seja possível na medida da incidência anterior. E, portanto, a incidência resolveria esses regimes especiais ou aqueles favorecidos, conforme a PEC traz. E eu não sei se alguém vai propor também uma alteração nesse mesmo tópico 8º, quando diz, excetuadas exclusivamente as consideradas de uso ou consumo pessoal, né?
Eu já tenho um pessoal que eu não tinha no ICMS, mas não sei se alguém quer colocar uma parte de cuidado aqui, não propus alteração nessa redação. Eu até não está liberado para passar, mas depois a gente apresenta o texto de sugestão aqui, que já foi para os palestrantes. Obrigada. Vamos passar a palavra para o doutor Eduardo. Bom, queria chamar agora o doutor Eduardo Fleury, advogado, doutor em Ciências Jurídicas e com LLM em Tributação Internacional pela Universidade da Flórida, foi consultor tributário do Banco Mundial. Doutor Eduardo, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos aí. Eu também gostaria de estar aí presente junto com vocês, mas estou nesse momento viajando. E gostaria de agradecer o convite da Suzy. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Cumprimentar o Carlos Daniel, a Karen, a a Ana Cláudia Vitume, a Melissa Guimarães, todos que demais presentes aí no debate. Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria, importante, e acho que a Utumi falou muito bem disso, que está na hora da gente não discutir mais o modelo, né? Porque o pouco que travava a discussão antes, principalmente entre nós advogados, era a questão exatamente de falar, olha, vamos discutir o modelo. E aí a gente não discutia muito a redação, e que é um problema, sim. Eu também colaborei bastante na PEC 110, e todas essas dúvidas, essas discussões que a gente gostaria, que a gente está falando aqui, né, e não em outros pontos também, outras mesas de debate e tudo mais, eram coisas que a gente gostaria de discutir um pouquinho mais com a área jurídica, mas sempre a gente tinha um pouco de trava nessa discussão pelo quê? Será que a gente... o modelo não é bom, não deve ser assim, não deve ser assado, vamos falar assim. Então a gente tinha um pouco de dificuldade de discutir isso, né? Eu acho que agora a iniciativa da ASP e de todos aí é muito boa, porque a gente pode discutir esse ponto. Falado isso, o outro ponto que eu gostaria de discutir o que vai acontecer quando se fala de simplificação do sistema. Vamos ter um pouquinho de cuidado, tá? Hoje nós estamos discutindo aqui, né, uma questão de crédito que nós discutimos para legislações de ICMS no passado, para a legislação de PIS e COFINS e para a legislação do IPI. Com o IPI, a gente temos que lembrar aquelas teses antigas também do IPI, crédito com alíquota zero, crédito em isenção e tudo mais. Então, quer dizer, o IPI, vamos dizer assim, tem alguma coisa que já foi assentada, mas a gente tem discussões aí em 3 não cumulativos aqui, de impostos que a gente tem vigente hoje, né? A gente tem uma série de discussões ainda sobre o direito de crédito, né? Muito bem, para começar, a gente está resumindo toda essa discussão num ponto só, e bem restrito. Da mesma forma, a gente tem uma série de outras simplificações no sistema que a gente vai criar do IBS-CBS, que vão ajudar muito a simplificação. Nós vamos simplificar muito, muito o sistema, só que não vai acabar os problemas de discussões judiciais. Não adianta a gente querer, ou até mesmo fazer uma crítica ao sistema, dizendo que, mas aqui vai gerar um problema de discussão. Sim, vão gerar muito. Se você for à Europa, for à Austrália, for à Nova Zelândia, África do Sul, mais ou menos, eles sempre têm problemas de discussões judiciais, ou judiciais, ou administrativas, ou burocráticas. Não tem como você evitar isso. Porque o direito, como todo mundo sabe, é uma regra que estabelece que ela tem limitação, né? Quando ela vai ser aplicada aos fatos, ela tem as suas limitações, né? E tendo essas limitações, existem interpretações diferentes, e interpretações diferentes geram, obviamente, discussões e, eventualmente, contencioso jurídico ou administrativo. Então, quer dizer, não vamos tentar dizer aqui que, olha, nada vai acontecer, tudo vai acabar. Não, não vai. Vai ter muita discussão e eu acho muito importante a gente falar sobre isso. E dentro disso, quando se fala do princípio da neutralidade, é como as discussões que a gente tem hoje em dia, né? Por exemplo, com base no... Por exemplo, quando a gente foi adotar o conceito de renda, né? O conceito de renda, a gente fala, bom, qual o Código Tributário Nacional, qual o conceito de renda que ele foi utilizar? A gente faz várias análises, vários conceitos que existem na economia, em outros direitos comparados, e o Código Tributário vai lá e escolhe um. Então, assim como a lei complementar, também vai entender qual é o princípio da neutralidade que se aplica a esses casos. Então, quer dizer, o princípio da neutralidade é um conceito, né, que já existe e já é utilizado em outros países,
inclusive aqui no Brasil também. Então, não é uma coisa nova, né? Ela vai se interpretar diante de um contexto que já existe, de uma ideia que já existe. E sim, pode haver discussões. A gente tem muito, a gente é muito preocupado hoje em dia, né? Porque a gente sofre traumas com esse negócio de crédito, né? Bem lembrado a questão do uso pessoal, de consumo pessoal, para consumo da Lei Complementar 87/96, e a gente sabe que a gente sofre traumas em matéria de redações. Então, realmente é um problema e eu vejo isso daí. Quanto às perguntas específicas, né? Eu tomei algumas notas aqui que eu achei importante. Realmente o montante cobrado ele é um pouco problemático. Por que ele é problemático? Porque ele teria que, ao menos, ter escrito assim, montante cobrado não só na operação anterior, mas nas operações anteriores, para evitar as discussões que foram colocadas aqui. Inclusive a Karen falou isso, né? Falou, olha, precisa ver, porque se é cobrado na última, é o débito menos crédito, né? Nesse sentido, eu acho que o termo incidente, digamos que eu votaria nesse termo incidente. Eu acho que seria um termo melhor do que o que foi utilizado montante cobrado. Um outro ponto que eu acho importante é sobre essa questão do uso pessoal, a limitação do crédito do uso pessoal. Eu gosto pouco, particularmente, da definição da diretiva europeia. A gente não vai conseguir fazer na Constituição uma lei complementar, quer dizer, com todos os detalhes, então a gente vai ter limitação, tá certo? Então, quer dizer, a gente não consegue fazer um termo, uma definição completa, mas eles dizem mais ou menos o seguinte, o uso terá direito de crédito, o uso para o propósito das transações tributáveis, né? Quer dizer, para o propósito da atividade da empresa ou do contribuinte, né? Eles chamam de taxable person. Ele fala assim, se aquilo que você comprou é para o uso de uma empresa que é contribuinte do IBS e em relação à atividade que é tributada, tá certo? Ele terá direito de crédito. Lógico que a gente já tem outro dispositivo falando que não há direito de crédito no caso de isenção e imunidade com a restrição que a lei complementar poderá autorizar. Mas, assim, eu estou falando, nesse caso, eles falam assim, o proposto consumo para uso da empresa, né, para uso da atividade. Eu gosto muito desse termo, uso da atividade. Então, pode ser colocado uso pessoal, desde que não vedará o direito de crédito para uso pessoal, desde que não seja relacionado à atividade do contribuinte. Então, quer dizer, eu acho importante a gente colocar atividade, cair um pouquinho na questão do imposto de renda em relação à dedução. E quando você olha os exemplos da legislação e principalmente dos países da União Europeia, uma série de testes, né, de definições, eventos esportivos, shows, carros, você pode usar desde que 80% do uso do carro seja no interesse da empresa. Enfim, nós vamos cair nisso daí, de uma forma ou de outra, né? Nessas limitações. Mas eu acho que seria bom não deixar esse uso e consumo pessoal sozinho aí no texto. Eu colocaria uso e consumo pessoal que não seja relacionado à atividade do contribuinte, né? A atividade tributável do contribuinte. Então, essas são as minhas palavras em relação às perguntas que foram feitas. Obrigado, Eduardo. Bom, a gente vai passar a palavra agora para a Melissa Castelo, procuradora do Rio Grande do Sul, mestre pela Universidade de Oxford, doutora pela PUC do Rio Grande do Sul. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer muitíssimo o convite para estar aqui conversando com vocês hoje, em nome da Suzy Hoffman. Fiquei muito contente com a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais especificamente sobre a neutralidade. E nesse primeiro bloco, então, eu também estou de acordo que o montante cobrado pode dar problemas. Me parece que a situação aqui ela é distinta do debate que se teve muito de montante cobrado, montante destacado no universo da incidência do PIS/COFINS sobre ICMS, porque lá a gente estava falando de uma dinâmica entre dois tributos distintos, competências diferentes. Aqui, a gente está olhando a mesma cadeia do IBS ou da CBS, e então, montante cobrado seria suficiente não fosse a nossa tradição jurídica, né? De repente, montante incidente reflita melhor e nos traga um cenário de menos litigiosidade, né? Por outro lado, já passando ali para
questão o segundo tópico que a Karen destacou, da questão do uso e consumo pessoal. Gostei muito dos comentários do Fleury. Acho que esse comparativo com a experiência europeia é sempre muito rico, porque ele já vem com uma bagagem um pouco mais extensa em IVA do que nós, né? E nessa linha, eu me lembrei, quando a gente estava revisando para falar aqui hoje, de uma gama de casos que eu estudei no mestrado na Inglaterra, que eram casos que olhavam não tanto para IVA, mas para imposto de renda pessoa jurídica, em que eles delimitavam se determinada despesa era passível de dedução ou não para fins de imposto de renda. E um dos casos que me marcou muito, e eu lembro até hoje, era um caso que foi julgado pela House of Lords, que na época era a Suprema Corte da Inglaterra, em que se decidia se uma advogada, a Malalier, e o nome do caso então é Malalier, se a advogada ela poderia abater as despesas que ela tinha com roupas específicas para usar nas cortes como despesas dedutíveis do imposto de renda dela. Tá? E o argumento da Malalier, uma advogada recém-formada inglesa, o argumento dela era na linha de que ela só tinha comprado aquele terninho preto, sem graça, assim, careta, porque ela tinha que ir para a corte. Além de ter que comprar a peruca, que os ingleses usam, e a toga, ela precisava daquele terninho preto. Senão, ela usaria, assim, roupas charmosas, que nem a da Karen, que está sempre muitíssimo bem vestida, e não usaria aquele terninho sem graça. Então, ela queria bater tudo do imposto de renda. E o parâmetro de imposto de renda ali eram despesas que fossem wholly and exclusively for the purpose of a trade. Então, exclusivamente por o propósito negocial, que é muito alinhado com o que o Eduardo Fleury ali falou nos fins de IVA, uso e propósito específico para a operação tributável, né? Então, eu vinculo o creditamento ao propósito negocial. Me parece que o que a PEC está propondo aqui, ao falar que não dá direito a crédito às despesas exclusivamente de caráter pessoal, é o inverso. A regra dá crédito. E, excepcionalmente, quando eu comprar o vinho do sócio na PJ, quando eu comprar o carro do sócio na PJ, que não deveria acontecer, mas a gente sabe que às vezes acontece, nessas exceções eu não daria direito ao crédito. Né? E me parece que, como bem disse o Fleury, a gente não pode tratar a Constituição como lei complementar e a gente vai ter que, sim, debater se vai dar direito a crédito a roupa, o terninho das advogadas, se vai dar direito a crédito o vinho que foi usado no evento corporativo e se vai dar direito a crédito o carro que é usado 80% do tempo para fins pessoais e 20% para fins corporativos. Né? A gente vai chegar nesse debate, a gente já chega com a nossa bagagem jurídica de PIS/COFINS e, enfim, podemos agregar ali, mas é um debate que não cabe nesse momento. Nesse momento, eu, particularmente, acho que a Constituição atende. Né? Vincular ao propósito negocial, que é como é feito na União Europeia, eu temo que acabe limitando um pouco mais o direito a crédito, porque é muito fácil dizer que algo não é exclusivamente para o propósito negocial. Tá? E até concluindo o meu caso da Malalier, a Malalier não ganhou direito de abater no imposto de renda o terninho preto dela, porque a corte coloca no acórdão que, além do propósito negocial de ir à corte, o terninho preto também servia para o propósito de mantê-la aquecida e vestida. Né? Então, ela compraria uma roupa de qualquer forma, então aquilo não era exclusivamente para o propósito negocial. Então, se a gente inverter a relação e vincular as operações tributáveis, a gente vai abrir espaço para que essa jurisprudência seja construída, de que não é exclusivamente para o propósito negocial. Então, eu temo um pouco isso, então, nesse ponto eu manteria a redação. Né? E, já encerrando, um terceiro ponto que a Karen falou na abertura dela é a dinâmica de pessoa física, pessoa jurídica, se os bens da pessoa física vão dar direito a crédito, operações realizadas por pessoa física sem habitualidade vão dar direito a crédito ou não. E eu acho que esse é um ponto muito relevante, até não sei se a gente já vai adiantar isso ou se a gente vai falar depois. Karen, vai ser agora?
Então, ou deixo para tudo depois? bem? Obrigada. Tá. Não temos oportunidade para falar depois. Eu trouxe essa questão agora, acho importante a gente falar agora. Tá, não, então só brevemente, quando eu encerrei a minha tese de doutorado, que é sobre incidência de IVA na economia digital, eu exploro um pouco a questão da incidência na economia compartilhada, e daí o exemplo a Karen falou, quem vendeu o bem usado no Mercado Livre. E quando eu escrevi ainda estava um pouco aberto, mas a tendência era que sim fossem bens tributáveis, até para não gerar uma concorrência desleal entre o pequeno vendedor pessoa física e o vendedor pessoa jurídica, só que também se reconhecia que o pequeno vendedor pessoa física, aquele que esporadicamente vende no Enjoei, no Mercado Livre, suas roupas usadas, ele não tem condições de fazer toda uma contabilidade IVA. Então, a recomendação que estava se delineando na época, e que talvez seja a solução que a gente venha construir em lei complementar, seria no sentido de responsabilizar o intermediário digital, a plataforma, coisa que tem guarida na PEC, né, para se fazer através de lei complementar, mas eu confesso que assim, eu não sei se o objetivo do legislador constituinte é fazer incidir IVA nessas operações, né? E até tem várias análises de economistas dizendo o IVA nunca ligou para isso porque isso era desprezível, né? Mas num cenário de economia compartilhada, isso começou a ter uma bagagem, uma relevância econômica maior, e a gente viu especialmente nos Uber e Airbnb que, de repente, o não contribuinte de IVA estava concorrendo com os contribuintes de uma forma que foi considerada desleal, né? E muitos países já tributam essas prestações de serviço ou esses fornecimentos direto por pessoa física não contribuinte habitual de IVA, e o modelo que eles adotaram foi esse de responsabilizar o intermediário digital. Então, me parece que se a gente for caminhar para essa tributação, seria um modelo possível e, assim, eficaz. Simplesmente dizer, pessoa física, quando você vender no Enjoei vai ter que pagar IBS, isso não vai acontecer, né? Então, a gente teria que dar os meios para essa pessoa física conseguir arrecadar o tributo, se for opção, que eu confesso que eu não tenho certeza se é, tá? Mas muito obrigada. Obrigada, Melissa. Só para concluir, portanto, essa questão, olha só, quanto à pessoa física, a incidência no mercado interno, porque na importação fica claro, como, aliás, a gente já tinha incidência na importação para a pessoa física. No mercado interno, eu tenho a impressão de que, exatamente como a Melissa falou, é possível que venha a incidência, né? Pelo nosso atual sistema, não é possível essa incidência, porque o bem se fala em mercadoria, o bem se fala em pessoa jurídica. Agora, pela nova Constituição, é sim possível essa incidência. Inclusive, um prestador de serviço autônomo, um advogado que trabalha sozinho, pode ser que tenha que pagar também o IBS. Então, é possível sim essa incidência. Não acho difícil que ela venha. E na prestação de serviço, inclusive, sem a responsabilização de intermediário digital. O que a gente precisa pensar é qual o sistema que a gente vai tratar os créditos, especialmente nos bens usados, que já saíram do mercado, já houve a tributação sobre eles no mercado, se é possível essa nova tributação e qual o sistema de crédito que a gente vai dar para eles. Então, essa é uma preocupação que eu tenho grande e que talvez, Fernanda, se a gente puder deixar isso anotado e simplesmente levar esta preocupação para fins de discussão, porque, sinceramente, eu não sei nem em que medida alterar isso na Constituição Federal, mas esse ponto é crucial. Ele tem sido levantado várias vezes e ninguém está tratando pontualmente desse artigo, porque se vier a incidência para a pessoa física, especialmente naqueles bens que já saíram do mercado, eu tenho que dar um tratamento obrigatório. Eu imagino que, pelo princípio da neutralidade, eu não posso ficar sem crédito. Por exemplo, como a gente tributa hoje a venda de um carro usado. A gente tem um crédito, digamos, presumido. Como a gente tem uma vedação na Constituição a qualquer incentivo, isso não pode ser entendido como incentivo. Então, ou o bem se coloca dentro dos incentivos, ou bem se coloca dentro da compensação e desse inciso que eu vou ter direito a crédito se houver a tributação de qualquer bem que saiu do mercado e volta ao mercado. Pode falar, Suzy. Eu acho que essa é fundamental, né, Suzy? Então, tá bom. Então, vamos colocar.
Isso, então, essa é uma preocupação que eu vou colocar, que é extremamente importante, tá? Então, se eu tiver, primeiro, esclarecer se vai ser possível ou não. Se for possível, pela tua redação, é possível no mercado interno incidir, sim. Se for possível, tem que trazer neutralidade também. Então, tudo aquilo que saiu do mercado de consumo, algum crédito precisa ser gerado, né? Eu tenho que trabalhar com ele com base de cálculo reduzida, sem que isso seja entendido como um benefício, porque ele está terminantemente proibido um novo benefício na Constituição Federal. Karen, tem um parágrafo 7º do isso que eu artigo ia falar, 9º, isso que eu ia comentar. do artigo 9º, que já dá o crédito presumido nessa situação. Mas eu acho que a preocupação é válida pela questão do marketplace. Como é que você vai operacionalizar tudo isso? Desculpa Exato, não interromper. tem como, né? Exatamente. Então, ok, anotado, gente. Aí, quanto especificamente encerrando essa questão... Karen, lembrando que esse artigo fala dos bens móveis usados, né? No caso de ter uma pessoa física que aí faça, vamos dizer, comércio com habitualidade, aí realmente você tem um ponto importante. No caso dos usados, está dito que a lei complementar poderá prever a concessão do crédito, né? Isso, mas esse poderá não é poderá, né? Eu preciso ter uma incidência que observe a neutralidade. Então, minimamente, ou eu tiro esse poderá, e ele tem que servir também para qualquer venda de bem usado, ele já foi tributado no mercado. Portanto, a tributação tem que ser diferente, senão tem uma tributação que não tem nenhuma neutralidade. Porque aquilo que eu paguei lá atrás não me gera mais crédito, eu não tomei, imagina, seja física, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Diferentemente, uma pessoa jurídica, Ana, que você tem razão, que compra e vende usado, né? Então, aí é justamente sobre a questão. A Carol está me pedindo aqui para concluir essa questão já com a redação. Então, veja só, a princípio, pelo que eu anotei aqui, e eu queria passar... Exato, eu estou na redação, eu não enxergo, estou na redação. Não, essa aí é a outra já. Cadê? Estou na redação. Não, estou na... Não. Eu estou na redação sugerida agora. Vamos lá. Com vistas a observar o princípio da neutralidade, será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o montante incidente sobre todas as operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direito ao serviço, excetuadas exclusivamente as consideradas de uso ou consumo pessoal e... Aí eu tenho que acrescentar, tá? E desde que não seja relacionado à atividade do contribuinte, vírgula, nos termos da lei complementar. Eu acho que com isso a gente resolve tudo, enquanto essa questão resolve. Com isso a gente conclui essa sugestão. Depois eu gostaria de, quem não é unânime nisso, dissesse, não sou unânime no uso e consumo, ou no destacado naquele nosso grupo, ou ao final, quando a gente for colher os votos, tá? E vamos fazer a consideração, sim, da pessoa física e do direito ao crédito. Para não ser considerado isso, obviamente, porque eu não tenho nem como tratar isso como benefício fiscal, porque a PEC não vai me autorizar, ela proíbe qualquer outro benefício, senão aqueles lá listados. Passo, portanto, para segundo questionamento. O segundo questionamento trata justamente do regime de compensação. Está nele? Não, né? Ai, me ajuda aí. O segundo questionamento, é o parágrafo 5º. O segundo questionamento trata, a lei complementar disporá sobre o regime de compensação, podendo estabelecer, podendo aqui um pouco perigoso no meu ponto de vista, podendo estabelecer hipóteses em que o aproveitamento do crédito ficará condicionado à verificação do efetivo recolhimento do imposto, incidente sobre a operação desde que, 1.
o adquirente possa efetuar o recolhimento do imposto incidente nas suas aquisições de bens ou serviços. Ou, 2, o recolhimento do imposto ocorra na liquidação financeira da operação. Esse possa efetuar vai ser uma opção do contribuinte. Ele vai, em qualquer hipótese, ou nas hipóteses que a lei prevê, ele vai poder ou não reter e recolher. A gente está falando aqui de uma hipótese de retenção, de uma hipótese de substituição para trás, um diferimento, uma hipótese de substituição mesmo tributária. E como é que eu poderia vincular ao efetivo recolhimento se, por exemplo, eu tiver uma retenção e essa retenção eu tenho um prazo para recolher. Então, eu retenho, eu deveria tomar o crédito, e o meu prazo de recolhimento é no mês subsequente, por exemplo. Então, aqui eu teria um problema. A liquidação financeira da operação depende, obviamente, de uma sistemática funcionando adequada de split payment. Um outro detalhe é vou ter ou não que fazer essa fiscalização do recolhimento, né? Então, aqui é só realmente, a lei complementar não poderá me exigir a prova do recolhimento para a tomada do crédito ou exigir o recolhimento para a tomada do crédito em nenhuma outra hipótese, correto? Ou seja, se houve uma incidência de tributo e eu tomei o crédito e o anterior da cadeia não pagou, problema dele, não de quem tomou o crédito. Esse ponto é importantíssimo que fique absolutamente restrito no meu ponto de vista, porque isso sim traria um contencioso imenso, ainda mais pelo tamanho da incidência. Mas aqui, ou seja, evitando que isso aqui vire regra geral em qualquer hipótese. Devo ou não dizer que tem que ter um mecanismo de arrecadação realmente por aquele que está retendo, uma obrigatoriedade, não uma opção de retenção, exclusivamente nas hipóteses em que esse valor é descontado imediatamente do preço do serviço. E mais uma discussão aqui importantíssima para quem tem isso retido, ele está sendo retido pelo montante incidente, e não, que é aquele que vai gerar o crédito, e não pelo montante que ele deve pagar. Isso é importantíssimo. Então, veja, se eu estou falando de IBS e CBS junto, eu posso estar falando numa alíquota aí da ordem de 25% a 30%. Imagina eu ter 30% do meu preço retido, quando, na verdade, eu tenho que desembolsar 2% do meu preço, ou 3%, ou 5% do meu preço, essa é a ideia, porque eu tenho os créditos. Então, é uma hipótese que não pode ser regra geral, como ela deveria ser impossível de ser aplicada, porque toda vez que eu tenho crédito, como é que eu vou reter? Numa montante desse. Vou dar um exemplo hoje, as indústrias automobilísticas. Elas têm a previsão de retenção de PIS e COFINS. Essa retenção é num montante muito inferior àquele que é incidente. Então, eu tenho o PIS e COFINS a 9,25%, a retenção acho que não chega a 2% ou 3%. Por quê? Porque provavelmente a carga efetiva não passe disso, ou passe pouco, ou chegue perto disso. Do contrário, eu vou ter um acúmulo de saldo credor e vou antecipar um valor que eu não vou ter dinheiro para antecipar esse valor para o Estado. Isso sim vai gerar um problema muito grande. Então, eu tenho duas discussões aqui. Esta regra tem que vir acompanhada necessariamente de uma previsão de imediato ressarcimento ou compensação no momento desse pagamento do saldo credor acumulado. Ou seja, o contribuinte diz, meu saldo credor acumulado é esse, porque, do contrário, eu não tenho como reter o valor integral, ou ela só pode ser parcial. E tenho que ter ou não a obrigatoriedade da retenção. Esse ponto me parece importantíssimo, até porque se isso vier regra geral, uma judiação, porque ele compromete uma reforma importante. Então, levo esse assunto aqui aos palestrantes. Pessoal, eu vou colocar a sugestão de redação. Eu não pensei muito bem como é que a gente coloca essa questão de ser vinculado à demonstração do saldo credor acumulado, tá? Eu coloquei isso em questionamento, mas eu vou colocar uma sugestão de redação para que se trabalhe a partir dela meio objetivamente aqui, porque eu fui a única que não agradeci, nossa querida Suzy Hoffman, que organizou com maestria isso.
e da forma mais democrática possível. Ela já está olhando para a gente, sendo que a gente vai passar do nosso tempo. Então, para ser objetivo, eu vou colocar aqui a sugestão de redação. Eu já pus? Gente, eu não enxergo. Pronto. Acho que eu estou na sugestão de redação. Por favor, Dani. Não, já vou passar direto a palavra para a doutora Ana Carolina, para ouvi-la a respeito desse tema. Esse tema é tão importante, né? Eu vou ser radical aqui, viu, Karen? Minha sugestão é que esse texto suma. Por quê? A minha sugestão seria excluí-lo totalmente. Porque se a gente for lembrar lá atrás, salvo engano, no texto original da PEC 45, não se falava nisso, em se condicionar o creditamento ao efetivo recolhimento na cadeia anterior. E daí percebeu-se, num dado momento, que a promessa de ressarcimento de crédito em 60, 90 dias, se nós não tivéssemos uma garantia maior de que o tributo teria sido recolhido nos elos anteriores, que esse ressarcimento tão rápido poderia, eventualmente, causar aí furos no caixa de estados, fraudes, né, e coisas do tipo. E, por conta deste medo, que colocou-se esse texto, mas esse texto ele veio contando com a possibilidade de termos uma sistemática de cobrança, principalmente o tal do split payment, para garantir de uma maneira muito fácil que o contribuinte, o adquirente, pudesse pagar a mercadoria e recolher o tributo. O texto, da maneira que ele aqui está, ele é tão amplo, tão aberto, e o diabo mora nos detalhes, e depois disto, né, quando isso vier a ser regulamentado em lei complementar, se nós temos pouco controle, às vezes, sobre o Congresso na hora de discutir a PEC, imagine só na hora de discutir a lei complementar. Às vezes, a PEC ela poderá ter mirado em algo e atingir outras coisas, e fazer com que a vida do contribuinte e a possibilidade de creditamento tranquilo e a possibilidade de ressarcimento com a rapidez que foi prometida o tempo todo por essa reforma, por essa PEC, que isso não seja atingido. Se nós formos ouvir, inclusive, pessoas lá fora que são muito fãs do IVA, coisa e tal, a gente sempre brinca, né? A professora portuguesa Rita, que é a padroeira do IVA, super fã do IVA, mesmo ela estranhou esse condicionamento que viria na nossa reforma. Mesmo ela disse, olha, um IVA não funciona quando o creditamento e o ressarcimento está condicionado à comprovação de que o recolhimento foi feito nas cadeias anteriores. Não funciona. E se não funciona, eu acho, a minha sugestão, talvez discordando aqui, abrindo uma dissidência, é que esse texto saia, ele tem que sair. Se a gente não tem, do ponto de vista operacional, hoje, uma maneira de estruturar o tal do split payment, efetivamente, é melhor nem ter esse texto aqui, porque esse texto vai dar ideias para o legislador infraconstitucional e essa lei complementar ela vai vir, certamente, de uma maneira muito pior do que nós gostaríamos. Então, melhor que saia, porque eu teria muita dificuldade, cara, em pensar num texto que amarrasse um pouco mais esse legislador infraconstitucional, sabia? Eu queria acrescentar uma coisa. Eu não trouxe a possibilidade de exclusão completa do artigo, mas a gente pode colocar sim. Até porque, gente, essa matéria não é constitucional, tá? Eu sei que estou na Constituição definindo a alíquota máxima, por que eu tenho que definir algo que é absolutamente procedimental? Que se deixa essa discussão para a lei complementar. Por que eu estou dando na Constituição todos os direitos possíveis e imaginários para que não tenha nenhuma dúvida sobre o que pode vir a ser exigido do contribuinte na mitigação da não cumulatividade, quando, no que diz respeito ao direito do contribuinte, está inteirinho na Constituição Federal, na lei complementar. Essa matéria é uma matéria de lei complementar. Eu não preciso colocar aqui. Quando e se eu tiver um split payment, quando e se a lei complementar que vai trazer também a forma de eu dizer qual é o meu saldo credor, qual é o valor da minha incidência, quando e se a lei complementar trouxer essa regulamentação e o cenário nosso econômico permitiu o split payment, a lei complementar traz isso. Eu não tenho que trazer isso na Constituição. Eu queria só fazer essa parte para ver se eu posso alterar também esse comentário para mandar, para saber a unanimidade disso. Já sei que eu tenho a sua. Então, eu até só um breve comentário que me parece que numa reforma que é tão pensada em neutralidade, usar o regime, a sistemática de creditamento como um mecanismo para
enforcement de arrecadação é uma distorção em si que potencialmente neutraliza a neutralidade que se pretende ter, né? Então, são foco de futuros problemas. Eu concordo, apesar de eu não estar votando aqui, concordo 100% com o que a Ana falou. É melhor, eu acho que a Karen já votou em todas aqui. Ana Cláudia, eu vou passar a palavra para você agora. Bom, eu concordo com a Karen no sentido de que a metodologia de recolhimento não é algo que se esteja na Constituição, mas eu queria lembrar que, assim, ao longo do processo aí de construção da PEC 45, a gente sempre teve convivendo o tempo todo com o ideal e o possível. Então, o ideal, tá bom, seria deixar isso para uma regulamentação à parte e até mudar o verbo, né? Não é que o adquirente possa, é que o adquirente deva. Eu entendo a preocupação dos estados vamos dizer, do fisco de dizer o seguinte: olha, eu coloco uma sistemática de retenção na fonte, de repente o sujeito faz a retenção, não recolhe e ainda toma o crédito, né? Ou seja, acabo tomando aí um prejuízo duas vezes, uma vez com ele tomando crédito, outra vez com ele não recolhendo. Então, eu entendo a preocupação. A opção número 1 seria excluir o texto, mas se não for possível excluir o texto, que se deixe claro que naquelas situações em que o adquirente tiver a obrigação, né, de fazer a retenção e recolhimento, não é o recolhimento, é a retenção e recolhimento, ou seja, que fique claro que o adquirente não pode ser instado amanhã ou depois a pagar com seus próprios recursos, que é uma sistemática de retenção, ainda que seja uma sistemática de retenção de um tributo indireto. Mas que deixe claro que isso só vai ser exigido quando houver uma obrigação legal do adquirente, porque nessa questão de ele possa fazer o recolhimento, é muito amplo, é muito amplo. Poder, vamos dizer, qualquer um pode pagar o que não é devido. Assim, quem receber agradece, que está recebendo algo que nem sequer esperava. Então, a hora que coloca o adquirente, coloca esse modal, né, do poder, ou seja, de dizer que o adquirente, quando o adquirente não tem direito a crédito, quando ele puder fazer o recolhimento, acho que tem que mudar isso. Se for para manter uma sugestão de texto, pensando que o tempo todo, até mesmo a questão, né, de um ou dois tributos, tudo isso foi sendo adaptação do ideal, entre o ideal e o possível, né? Por isso que eu, talvez, sim, a primeira sugestão de retirada total dessa parte, que seria o que seria o ideal, se não for possível, que pelo menos se deixe claro que vai ser exigido o recolhimento sem somente ser o próprio comprador tem a obrigação de reter e recolher o IBS e a CBS, não fizer. Aí acho que você concatena, faz sentido e joga essa questão do recolhimento só para essa situação. E aí eu acho que não tem salvação, não teria como defender uma melhoria de texto, alguma coisa assim, na segunda parte de falar da liquidação financeira. Fica uma confusão, como é que é? Quando o tributo for devido na liquidação financeira, acho que isso causa ainda mais confusão, porque pode ser entendido que se na hora que eu termino de pagar aquele meu fornecedor, ele ainda não houver recolhido o imposto, então eu não tenho direito. Eu acho que a minha maior preocupação está muito mais no B, em eliminar o B, que aí acho que não tem salvação, do que brigar pela retirada do A. Pelo A, eu brigaria por colocar um texto que deixasse claro que o condicionamento do crédito é só e somente, né, naquelas situações em que o adquirente tem a obrigação de reter uma parte do preço para pagar o tributo e esse adquirente acaba não realizando
acaba não realizando essa obrigação, acaba não cumprindo essa obrigação. Mas essa questão do item B, o recolhimento, desde que o recolhimento do imposto ocorra na liquidação financeira da operação, aqui sim me preocupa, porque aqui não seria só nos casos de retenção, seria para qualquer situação que eu teria que verificar se até a data que eu terminei de pagar aquele fornecedor, eu tive o pagamento de imposto, o que não faz sentido. Se eu estiver comprando à vista e o sujeito tiver 1 mês de prazo para pagar, eu não vou poder tomar o crédito, né? Então, esse item B é o que mais me preocupa aqui dessa redação. Eduardo, por favor. Bom, eu de início, vou dizer assim, esse sistema a gente tem que olhar um pouquinho como funciona, porque algumas das dúvidas que foram colocadas aí, e deixa eu deixar até assim, claro que no começo eu tive muita resistência em até achar que esse sistema pode ser viável, né? Mas a gente lembra uma coisa, qual que é a lógica da história? Toda vez, pelo sistema que hoje já está disponível, se você for pegar hoje o sistema de nota fiscal eletrônica, você já tem essa disponibilidade. A ideia é que quando você compre uma mercadoria, você tomou um crédito, tá certo? Aí na sequência, você deu saída a uma mercadoria, aí você faz o débito e compensa, aquilo ali está pago. E quem estiver comprando aquela mercadoria já está sabendo que está pago aquele imposto, mesmo que seja no mesmo momento que a gente estiver falando, que ele estiver fazendo a operação. Então existe uma sequência de operações de créditos e débitos que em determinado momento vai sobrar um saldo devedor. Você vai emitir uma nota que você não tem mais crédito para bater. E essa nota é que poderá gerar um recolhimento. Então, quer dizer, quando você recebe a nota, você já sabe que aquela nota, teoricamente, ela não tem recolhimento por força, não, ela não foi paga ainda imposto por força de não existir mais crédito lá para trás. Então, quer dizer, o sistema funciona aí. Do ponto de vista tecnológico, a gente tem condição de fazer isso. E eventualmente, alguns problemas que foram colocados, eles já existem. Vamos lá. Hoje eu posso fazer uma venda de uma mercadoria que eu só vou receber daqui 10 meses, 5 meses, 6 meses, mas eu vou pagar o imposto agora. Então, isso já existe, a gente já tem esse problema e vai continuar existindo da mesma forma. Eu acho que não muda o resultado. Quer dizer, vai haver descasamento entre pagamento do imposto e pagamento da mercadoria. É impossível você resolver esse problema se você parcele o imposto e coisas desse tipo. Então, eu acho que, agora, outra questão, precisamos ter esse texto na Constituição, né? Eu creio que sim, eu acho que é uma discussão um pouco mais longa, né? Mas eu creio que deveria estar na Constituição, sim. E eu sou a favor de manter, porque é uma possibilidade que a gente tem, que vai ser usada no futuro, tá certo? E que vai diminuir substancialmente a sonegação, né, de imposto, que é um problema, né, os esquemas de fraudes e tudo mais. Então, ele é muito importante para estar lá com uma coisa armazenada para ser usada no futuro. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Outro ponto que a gente tem que lembrar é que isso já é visto, né? Eu tenho direito de crédito, por exemplo, do PIS e COFINS da importação somente se ele for pago. ICMS semelhante e assim por diante. Temos vários casos em que eu preciso demonstrar o pagamento para tomar o crédito. Então, isso já existe e concordo que não precisava estar na lei complementar, não precisa estar na lei, não precisa estar na Constituição isso, né? Mas esse sistema de fazer com que a pessoa seja obrigada, quem está comprando tem a possibilidade de pagar esse imposto, eu entendo que deveria estar na Constituição. Eu acho que isso é uma abertura que precisa estar bem, vamos dizer assim, regrada na Constituição. Então, para mim, a gente poderia até aperfeiçoar um pouco o texto, mas eu sou a favor de manter o texto. Bom, vou passar a palavra agora para a Melissa Castelo, por favor. Bom, eu acho que eu estou mais uma vez alinhada com o Fleury. Tá? Quando a gente fala que o adquirente possa efetuar o recolhimento do imposto, a gente pode olhar na linha que tu me falou, dos casos em que ele é obrigado a efetuar, então que há uma responsabilidade tributária decorrente de lei, e daí
Evidentemente que o regime de compensação vai ser condicionado a isso, mas também a gente pode olhar numa ótica que a gente não usa ainda no Brasil, mas que poderíamos começar a usar mais intensivamente, que é a de criar regimes facultativos e que é uma linha que tem sido feita bastante para a tributação a pedido das grandes plataformas de marketplace, para a tributação dos pequenos negócios que são intermediários dados por elas. Então, assim, a plataforma de marketplace ela não é obrigada a reter e recolher o imposto, mas ela pode fazer isso, e ela pode na medida das suas condições, e é um regime facultativo, digamos assim. E eu acho que a Constituição ela dá uma certa abertura para que a gente desenvolva isso, e desenvolva de novo em lei complementar e até, em alguns casos, em regulamento infranormativo, né, infralegal. Então, me parece que essa abertura do possa estar adequada ali, né? O segundo ponto do split payment, que eu vi que é o que suscitou debates e comentários mais acalorados, eu acho que, e concordo com a Karen, que não é matéria da Constituição, mas eu também acho que muito do que está na Constituição não é matéria da Constituição, né? Então, no momento em que eu estou pensando num modelo de automatização da cobrança, em que eu vou fazer a cobrança do imposto automaticamente na medida em que há a cobrança do valor do bem ou do serviço, no momento que eu estou fazendo isso, eu tenho uma ingerência grande no patrimônio do contribuinte, né? E partindo da ótica de que todas essas invasões da esfera privada estão minimamente delimitadas na Constituição, me parece que eu teria que ter isso mencionado na Constituição, e que é bem o que está sendo feito ali, né? Então, eu menciono que lei complementar vai dispor sobre o regime de compensação nos casos em que o recolhimento do imposto ocorre na liquidação financeira. É óbvio que eu tenho que ter um regime de como é que vai ser a compensação se há a cobrança automática do imposto na liquidação financeira, porque muda toda a dinâmica do IVA, né? Eu lembro a Clotilde Estelonico de Palma, que pesquisa IVA em Portugal, ela diz o split payment é acabar com o IVA, porque eu concentro toda uma ótica de crédito e débito, eu automatizo e eu cobro tudo sem dar o crédito. Eu cobro o montante integral, os 25%, quando, na verdade, a alíquota que efetivamente deveria ser paga é muito menor. Então, é evidente que ali eu vou ter que ter uma técnica de compensação específica, diferenciada, né? Ali não vai ser um modelo de creditamento de IVA de cadeia ordinária. Então, naqueles casos em que pontualmente o legislador complementar disse vai ter automatização de cobrança para o split payment, e pelo que eu ouço falar, isso vai ser essencialmente em vendas a varejo ao consumidor final, né? É onde isso se mostra mais eficaz. Naquele caso, o modelo de compensação tem que ser delimitado. Qual é o modelo de compensação? No split payment não vai ser 25%, vai ser uma alíquota menor, e daí o acerto, crédito e débito final vai ser feito a posteriori, né? Então, eu acho que isso tem que estar mencionado na Constituição, porque se não tiver, vai ter debate de que quando houver tecnologia para tanto, vai ter debate acerca da constitucionalidade dessa medida. E essa medida, talvez hoje, ela não seja a coisa mais expedita, a coisa mais tranquila de ser implementada, ela ainda está sendo testada embrionariamente em vários países, mas é algo que a gente vai ter condições de desenvolver no futuro próximo. E o nosso sistema constitucional tem que estar preparado para essa evolução, considerando que a gente teve a opção de cristalizar o nosso sistema tributário todo na Constituição e colocando os poderes do fisco todos delimitados na Constituição e todos os direitos do contribuinte ali também. Eu tenho que estar dizendo é um poder do fisco, depende de lei complementar, e essa lei complementar vai trazer o detalhamento. Então, assim, nessa redação, eu não sei se eu mudaria. Talvez o que poderia ser aprimorado é que, lendo, a gente pode intuir que a lei complementar vai condicionar o efetivo recolhimento do imposto para nos casos de split payment, que daí não faz sentido. Mas se eu ler que lei complementar vai dispor sobre o regime de compensação nos casos de split payment, faz sentido. Então, talvez seja desmembrar o inciso 2 em duas situações.
do regime de compensação, e outra situação, talvez caiba numa linha, casos em que o regime de compensação está condicionado ao efetivo pagamento. São duas ideias diferentes que estão no mesmo inciso, talvez. Não sei. Era isso. Melissa, obrigada. O professor Eduardo Fleury vai ter que sair, então a gente tem uma última questão, que é a de imunidade e isenção. Eu já mandei a sugestão de redação também para os senhores, e aí eu acho que eu passo a palavra para o professor Eduardo Fleury e a gente volta aqui. Professor Eduardo, se tiver alguma contrária àquilo que a gente conversou e que eu já mais ou menos colhi a votação aqui, por favor, pode falar. Eu só queria, Melissa, para concluir essa questão, eu só queria dizer que tudo bem, não é uma matéria constitucional. Vamos deixar na Constituição para evitar a arguição de inconstitucionalidade do split payment, eu diria. Então, vamos cuidar do regime de compensação também na Constituição, não simplesmente do regime de compensação no sentido de que quem compra só tem o crédito se tiver visto o efetivo recolhimento. Aquele que teve a retenção tem que ter direito a um regime, sim, onde nas próximas retenções ele aproveite seu saldo. Porque ainda que a gente diga, eu antecipo o tributo antes de receber o valor hoje em dia, eu estou falando de sair de uma alíquota de 5 ou de 18 para ir para quase 30, juntando IBS e CBS no pressuposto do creditamento integral. Então, gente, ninguém vai suportar um negócio desse. Isso é realmente insuportável em termos de capacidade contributiva, ainda mais se eu tiver uma retenção do valor enorme. Melissa tem toda a razão, a retenção vai ter que ser muito menor, como o exemplo que eu dei hoje da indústria automobilística, mas isso não está na Constituição. Está na Constituição o direito de exigir que tenha um efetivo recolhimento, não de manter este efetivo recolhimento, essa retenção em patamares que, obviamente, não firam a neutralidade e o direito ao creditamento. Então, acho que a gente tem que pensar numa redação. Então, se for para manter na Constituição, que não precisa estar, para dar o direito ao fisco, a gente precisa dar o crédito ao contribuinte, do meu ponto de vista, se alguém puder mandar essa redação. Professor Eduardo, passo a palavra para a conclusão sobre a questão da isenção e imunidade e vou deixar na tela a questão já da redação que eu circulei, teve aqui, inclusive, já a sugestão do Altume sobre a minha, que eu acatei aqui, coloquei a sugestão também do que ela já trabalhou. Gente, eu estou na... Vocês enxergam? Coloca na certa. Professor Eduardo, por favor, pode... Não, só deixando claro um pouco a questão dos nossos votos, né? Quer dizer, na questão do princípio da neutralidade, vocês colocaram um pouco o ponto de que deveria, inclusive, naquele artigo do regime específico, né? Deveria garantir o creditamento total, né? Eu entendo ali pelas características que tem algumas daquelas atividades que eu acho que o creditamento total poderia até atrapalhar o formato de tributação que pode ser estabelecido. Então, eu não seria a favor de colocar também o creditamento total ali. Embora, enfim, essa é uma discussão um pouco mais longa, mas só para deixar claro que ali eu não acho que deveria ter o creditamento total. Então, não deveria garantir o creditamento total. Um outro ponto, sobre a questão da tomar crédito em relação à imunidade. Eu acho que, na minha opinião, quando você tem uma imunidade objetiva, né, como é o caso do IBS, né, da CBS, você está dando uma imunidade ao produto. Então, eu entendo que o crédito deveria ser garantido. Necessariamente não a isenção, porque eu acho que a isenção ele é um instituto que concorre com a alíquota zero, né? São conceitos diferentes. Quer dizer, quando por algum motivo eu quero que, se bem que eu não vejo nem muitas possibilidades de a gente ter isenção aí, embora o texto da Constituição apareça lá nos regimes favorecidos, vamos chamar assim, né? O caso dos regimes de redução de alíquota, né? Apareça algumas palavras, algum termo de isenção, que eu acho que não faz sentido, o ideal seria a alíquota zero, né? Mas eu vejo que no caso da isenção não poderia ser garantido o direito de crédito. Já no caso da imunidade, eu entendo que sim. Se a gente entende que um determinado bem não deve ser tributado por alguma razão, não deve ser tributado no seu todo e não apenas na última etapa do valor adicional. Então, para mim, a redação deveria ser garantir o direito de crédito em produto imune, né?
mas sem garantir também para o produto isento. Porque senão a gente vai entrar em outros problemas, e eu prefiro que... Oi. Professor Eduardo, eu acho que não chegou a última versão. Senhor, não chegou a última versão, e eu acho que na tela não está aparecendo. Eu acho que o que a gente está propondo no final é exatamente o que o professor está falando. Posso ler a redação para ver se é essa? Porque a gente está dizendo o seguinte, ó. A isenção e a imunidade não implicará crédito no montante das operações seguintes, isso não teve alteração, e no inciso 2 tem: acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores, salvo na hipótese de imunidade e, no caso de isenção, quando determinado em contrário por lei complementar. Ou seja, imunidade já leva ao crédito, isenção não, só se a lei complementar dispuser em contrário. Essa é a redação que a gente está propondo na versão final, professor. Então, eu exatamente o que eu estou falando. Eu concordo com a redação na parte da imunidade, e eu acho que, no caso da isenção, eu não colocaria nem hipótese de lei complementar. Porque eu acho que, se você quiser classificar um produto como sendo não tributável e dando crédito para ele, você tem que colocar ele como alíquota zero, e não como isento. Então, quer dizer, esse seria a minha discordância. Mas a primeira parte, sim, a parte final, não. Então, seria isso. Tá bom? E eu, mais uma vez, agradeço o convite. Está de acordo com a exceção de tirar a parte da Constituição Federal que a gente tinha tirado no inciso 7º, é isso? Isso. E também a questão e manter o texto do split payment e da condicionamento ao pagamento como está. Tá bom. Obrigada, professor. Tá, muito obrigado aí pela oportunidade para a gente discutir esses assuntos que eu acho bastante importante, que a gente deve continuar fazendo. Acho que temos que chegar mesmo realmente acho que o Senado precisa, nesse momento, de uma certa, vamos falar assim, auxílio para melhorar a redação. E não só a gente está discutindo esses itens, mas, obviamente, vocês estão trabalhando com outros itens em outros painéis, que eu também acho tão e mais importantes que esse, realmente. A redação precisa ser melhorada. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde. Eu vou passar, então, a palavra para a Ana, e aí, então, estamos votando já as 3 alterações aqui propostas. Eu tinha mais 2 aqui que eu trouxe, mas não vai dar tempo, né? Tá. A última, Karen, ou já falamos de todas? Não, vamos falar de todas. Todas elas. Ah, perfeito. Todas elas, né? Então, a primeira... Consenso, eu acho que eu concordo com a primeira. Fale mais perto do microfone, por favor. Ah, perdão. Em relação ao finalzinho do inciso 8º, quando a gente exclui as hipóteses previstas nesta Constituição, de fato, isso vai afetar bastante os regimes especiais específicos. Que a gente estava propondo inicialmente o crédito pelo montante incidente. Ou seja, não é que eu vou tomar crédito base contra base, nem crédito presumido, é montante incidente. Exato, mas nesses regimes, bom, é um grande mistério, eu acho que ainda para todos, como é que esses regimes vão vir. Mas não me surpreenderia se tivéssemos hipóteses de tributação, de uma tributação que ignore completamente o creditamento. Pode ser. Então, sim. Então, sim. Se nós entendermos que essa exceção ela é suficiente para garantir que os regimes especiais eles podem ter uma mecânica, uma estrutura totalmente diferente, daí nós poderíamos excluir esse final, sim. E acho até saudável que o façamos, para não termos dúvidas sobre outras limitações ao creditamento. Mas, de resto, concordo super com o texto que foi proposto. E na parte do split payment, eu não sei se Melissa vai sugerir, eu acho que eu passo para a Melissa, antes até da Ana, se Melissa vai sugerir a manutenção integral, como o professor Eduardo, ou se a professora Melissa vai sugerir algo, porque a nossa preocupação é, se fica no texto da Constituição, como é que eu faço? Eu vou permitir uma retenção de valor integral ou não? Essa é a questão 2, que me parece importante. Posso passar para a professora Melissa, então? Eu vou passar para a professora Melissa, até é bom, porque depois a Ana arremata a partir de alguma eventual sugestão da professora Melissa.
Bom, na parte especificamente do split payment, eu não mudaria, porque eu acho que começar a dizer que vai ter que ter uma retenção menor, ou onde que eu vou. Começa a engessar uma tecnologia que a gente ainda não desenvolveu plenamente. Tá? Então, a modelagem do split payment ainda vai ter que ser desenvolvida, e a gente está longe de realmente fazer isso. Não acredito que vai ser o primeiro projeto prioritário na implementação do IBS e da CBS. Então, eu acho que nessa redação mais ampla, que diz que é possível o split payment, assim, em linhas mais gerais, e que tem que ter um modelo de compensação de crédito diferenciado, acho que fica adequado. Eu estou na linha do Fleury de manter aquele inciso como ele está. Tá? E já mencionando, então, rapidamente o nosso último tópico das isenções e das imunidades, eu acho que o texto proposto, diferenciando a situação da imunidade da situação das isenções, o texto proposto pela ASP, por nós, eu acho que fica muito bom. Eu acho que realmente a gente preserva o que está na nossa tradição jurídica de imunidade, dando crédito amplo ao longo de toda a cadeia produtiva e tratando a imunidade de uma forma distinta da isenção, que também é o que a gente sempre fez. Então, acho que está muito alinhado com a nossa metodologia de tributação dos impostos não cumulativos. Acho que era isso. Obrigada e agradeço muito a oportunidade já. Ela já votou as 3 questões. Já votou as 3, né? Então, agora, Ana. Bom, em relação ao item 2, como eu falei, né, eu continuo entendendo que a gente deveria excluir essa questão, por mais que haja a possibilidade de se ter sistemas e tudo mais, eu acho que o risco do item, desse item 2 é justamente transferir, né, só para ser mais claro, parágrafo 5º, item 2, o inciso B aqui, é de transferir para o contribuinte adquirente a inadimplência do contribuinte fornecedor. E é algo que não é para o adquirente que tem que correr atrás do fornecedor para que esse faça o pagamento. Essa é uma responsabilidade do erário, que não pode ser transferido. Então, o meu voto é pela exclusão desse item B dentro do inciso 2º, né? E quanto à questão do adquirente ter que, vamos dizer, possa efetuar o pagamento, eu realmente prefiro que haja um modal obrigatório, que vai ser limitado ao recolhimento quando o adquirente for obrigado por lei a reter e recolher o imposto, né? E aí descontando do fornecedor. E quanto a essa questão do último item, né? No caso do crédito, é que tinha ficado o texto um tanto quanto contraditório, porque a exportação, no próprio texto, quando se fala da exportação, fala-se da manutenção do crédito, e depois, quando se fala do crédito do isento e do imune, né, fica uma redação um pouco, vamos dizer, não muito clara. E aí, porque a sugestão de deixar claro que na imunidade, aí sim, existe a manutenção do crédito, que é basicamente no caso das exportações. Na questão da isenção, se excluímos aí, no caso da isenção, quando determinado em contrário, em lei complementar ou tudo mais, se de qualquer maneira for, tem as isenções, de qualquer maneira, eu fico preocupada com essa questão de deixar tão fechado não ter crédito na isenção, porque, de repente, eu tenho aí algum setor que venha a ter um benefício no futuro, até previsto por uma outra emenda constitucional, alguma coisa, e aí, se eu dou o benefício só na ponta, eu tenho um problema na cadeia, porque na cadeia eu tenho tributações, né, e na ponta eu posso ter uma isenção, e aí naquela isenção
né? O último da cadeia não tem como se recuperar do custo do tributo. Então, como eu não estou estabelecendo que vai haver crédito no caso da isenção, mas sim, como a Constituição ela só atribui as capacidades e eu estou dando a possibilidade de, eventualmente, se decidir por lei complementar, ter alguma situação de isenção que se possa manter o crédito, eu manteria o texto também do inciso 2, aliás, no inciso 2, eu manteria o texto que, no caso da isenção, a possibilidade de se estabelecer aí, se determinar em contrário, ou seja, a não anulação do crédito, também no caso da isenção. Obrigada, agradeço aí a oportunidade dessa discussão. Pessoal, Debates. muito obrigada, Ana. Eu queria sumarizar só. Então, no que tange a primeira discussão, eu acho que a gente chega a uma unanimidade de usar o tributo incidente, não o tributo cobrado. O uso e consumo pessoal, desde que na atividade, como sugestão, acho que foi unânime ou foi maioria, não me lembro, porque a Melissa só que não concordou, né? Então, eu também não me manifestei. Eu acho que é melhor, né? Eu fico preocupada em colocar que é ligado à atividade, porque aí volta aquela discussão da atividade fim e atividade meio. não, na verdade, Então, Ana, o que ele está colocando é estritamente uso, consumo pessoal, uso e consumo pessoal, e desde que esse uso e consumo pessoal não seja para atividade. O que ele está dizendo é uso e consumo pessoal, ainda que pessoal não pode ser vedado se for relacionado à atividade. Essa é a ideia do professor Eduardo, tá? Então, a ideia é, quando diz estritamente uso e consumo pessoal, e desde que este não seja vinculado à atividade da empresa. tá bom, aí eu concordo. Tá? Então, a gente tem maioria na parte de uso e consumo. Vou passar depois a redação no grupo, a redação final no grupo na semana que vem, tá? Mas esse a gente tem maioria, menos a professora Melissa, e no incidente a gente está unânime. No que tange a segunda redação, a gente tem aqui uma preocupação. Primeiro, a gente tem um posicionamento de efetivamente excluir essa hipótese da Constituição Federal. Posicionamento da... Eu continuo com esse posicionamento. Exatamente. Eu acho que não há motivo nenhum para mudar Exato. esse texto. Mas como o mais acompanha o menos, aí a gente tem a possibilidade aventada pela Ana Ottoni, por mim até também inicialmente, que seria o adquirente no item, tirar o item B, porque isso realmente, o split payment, realmente é matéria de lei complementar, quer dizer, e quando tiver condições, é o mínimo de segurança para o contribuinte, para o fisco, para todo mundo. Gente, coloca quando tiver condições de colocar, né? E essa matéria de lei complementar. E aí eu acho que no item A, o adquirente seja obrigado a reter e recolher, porque senão vira o encargo dele, a reter e recolher o imposto incidente nas suas aquisições de bens ou serviços, descontando do preço a pagar ao fornecedor. Mas, nessa hipótese, eu diria, se vem isso na Constituição, a gente teria, minha proposta também lá em cima é condicionado às formas de aproveitamento dos saldos ou a manutenção da neutralidade por aquele que está tendo imposto retido. E talvez mais do que isso, Karen, a garantia de um ressarcimento imediato, num prazo curto, desse saldo, desse crédito. Né? Para aquele que está tendo retido. Ou ele aproveita, né? Na próxima retenção ele informa o saldo. Alguma coisa a gente tem que ter. Ou a gente tem que ter uma retenção muito menor do que os 30%, pois senão, obviamente, justamente os pequenos no mercado de varejo é que não vão suportar essa questão, né? Até pela alíquota do Brasil, que a gente tem aí à vista de proposta. Acho que não é interesse causar um transtorno desse no mercado. Então, acho que isso, sei do interesse dos estados, mas aí é transferir, de fato. Então, a gente tem que colocar essa questão, minha opinião, tá? Mas aqui não tem consenso. Então, a gente vai colocar que não tem consenso. Vamos colocar a proposta da Ana, a sua,
e a de manutenção integral da professora Melissa e professor Eduardo. A terceira questão, que é da isenção e da imunidade, eu entendi que temos... eu não lembro se a Melissa está unânime na imunidade. Isso, então. Nós temos unanimidade na alteração do inciso 2, ou seja, acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores, vírgula, salvo na hipótese de imunidade. Ponto. Ou seja, a lei complementar não pode tirar o direito ao crédito na imunidade. Acho que isso aqui é uma unanimidade. E aí fica não unânime, empate mesmo, e, no caso de isenção, quando determinado do em contrário por lei complementar. Até agora, eu acho que são essas... Exato. Eu voto pela inclusão desse texto. Isso, então, até agora tivemos empate nisso, acho que são essas as conclusões até agora. Suzy, temos mais um minuto ou não? Então, se a gente tem mais um tempinho, eu vou sugerir aqui uma proposta que ainda não tinha enviado, eu fiz de ontem para hoje, é a questão da contribuição do artigo 20. Me parece que, se a gente não tiver a previsão de que ela vai ser retirada da base dos tributos, veja, eu não estou discutindo, artigo 19 na nova PEC, bem lembrado pela Suzy, veja só, eu não vou aqui tratar dessa contribuição, que me parece absurda e que veio aí na emenda aglutinativa, mas isso não é a discussão dessa mesa. O que eu estou discutindo nessa mesa é a neutralidade. E, para fins de neutralidade, a ideia é que eu não tenha incidências por dentro. Então, a proposta aqui é tanto o seletivo quanto a contribuição do artigo agora 19, que elas, de fato, não entrem na base. Então, seria uma alteração na redação, tanto do artigo 20, quanto do artigo que determina a exclusão da base de todos os impostos e não enumera o seletivo. Então, lá ele enumeraria também o seletivo, e no artigo 20 a gente diria que ela será, não integrará a base dos demais tributos, nem a sua própria base. Exatamente isso. No 19, não integrará a sua própria base, não integrará a base dos demais tributos no 19. Já no artigo do cento e... Espera aí, só um pouquinho. No artigo que trata da não incidência dos tributos... aqui. Que não incidirão sobre os demais tributos, a gente traria também o do imposto seletivo, que não está lá. E, assim, eu tenho a neutralidade. Ou seja, eu não tenho mais a incidência de imposto sobre imposto. Tratou? São dois, Suzy, são dois que estão incidindo cumulativamente. Um é a contribuição do artigo 19, que a gente colocaria no próprio artigo 19 a previsão de que essa contribuição não integrará a sua própria base dos demais tributos, dos tributos do artigo 156, etc., e 195, não vai incluir nesses tributos. Isso aqui é para a contribuição do artigo 19. A gente tem o seletivo também, que é amanhã. Não estou tratando seletivo. Eu estou querendo só tratar da incidência deles sobre a base dos demais tributos. Se eles tratarem na mesa que vem, não vou tratar aqui, ok? Da neutralidade. Eu não trato aqui, você trata lá, ok? Tá. Então, então, vamos tratar só do artigo 19. Queria colocar a votação para que, pelo menos, a gente tenha a previsão de não incluir na própria base, que é o tema dessa mesa de neutralidade. Na própria base e na base dos demais tributos, do 156, do 156A e 195, né? Eu acho que faz todo sentido, Karen, faz todo sentido. Se a gente busca essa neutralidade, se nós vivemos, nesses últimos anos, todo esse inferno, esse contencioso, essa discussão de o que está dentro da base de quê, não faria sentido nós já começarmos um sistema novo, uma coisa nova, com essa distorção, com esse problema. Faz todo sentido, concordo. Ana e professora Melissa e professora Ana? Concordo também, Karen, estou de acordo.
Eu, especificamente sobre a contribuição, eu concordo. Na verdade, acho que a melhor solução para a contribuição seria acabar com ela, né? Também, Mas em Elisa. relação a. Essa é a primeira Mas, colocação. É que não era a minha mesa, mas eu já posso colocar, Suzy. sim. Não, aquela contribuição lá do Ah, tá artigo bom. 19, Vou colocar. enfim. Mas ah, ela afronta muito a ideia de neutralidade na cadeia, né? Por outro lado, o seletivo, eu acho que ele tem uma dinâmica um pouco diferente, né? E eu não sei se a gente precisa fazer esse movimento de excluir ele da A base do gente decidiu IBS e não tratar do vice-versa. seletivo Então, hoje, Melissa. A gente deixou o tá. seletivo para a mesa do seletivo amanhã. Tá bem, não vou falar, então. Tá, mas na contribuição, essa já que a gente vai falar, eu acho que estou de acordo, sim. Então, gente, eu posso colocar aqui, não estamos de acordo com a própria contribuição, ou seja, a sugestão que ela seja eliminada, a unanimidade, ou ao menos que ela, senão eu não vou ter a neutralidade, né? Tá bom. Trago isso, exato. Pedido subsidiário é bom. Tá bom. Eu acho, tinha mais uma questão, mas que não é exatamente de neutralidade, gente, mas eu não sei se em alguma mesa vai tratar, tem relação com a neutralidade, e eu estava olhando, isso vai ficar muito mais para o Conselho Deliberativo dos Estados, etc. Eles têm a situação de fazer as compensações. Suzy. Qual que é a grande preocupação? A gente vai continuar com algum litígio, alguma dúvida, não é nem litígio, né? Alguma dúvida, efetivamente, sobre o local do destino, e aí o local do destino afeta a alíquota. Então, pode ser que a gente recolha errado, né? O contribuinte recolhe errado. É muito importante que, e essa é a ideia inicial, me lembro de conversar com o Eurico, que essa seria uma das maiores facilidades. Você recolheu errado, não tem mais essa, recolhi para o Estado e não para o município, e agora? Ou recolhi para o município A e não para o município B, e agora? Né? O que eu vou fazer? Vou recolher de novo? Não. Né? Teoricamente, vai ser tudo imputado, e eu só tenho que pagar alguma diferença se tiver uma diferença de alíquota, ou vai me dar um crédito aí a compensar se eu paguei com a alíquota maior. Era importante, tanta coisa está na Constituição, essa liberdade de fazer essa imputação, como ela atua dentro do Pacto Federativo, das compensações do Pacto Federativo, isso precisa estar na Constituição, na parte do Conselho, até para que a gente tenha realmente a neutralidade no nossa apuração do tributo. Eu não vou ter que recolher 2 vezes nessas dúvidas. Então, essa é uma situação importante. Eu não sei em que mesa e que forma você quer colocar. Se a gente coloca aqui ou se coloca na sua geral. A Alina está lá. Você pode ir? Obrigada, Alina. Eu tenho certeza que está de acordo com essa. Então, Daniela. Então, tá bom. Então, gente, acho que podemos encerrar. Vou passar a palavra aqui para o professor Carlos Daniel. Obrigado, Karen. Bom, eu queria agradecer a todos que contribuíram com essa mesa, a Ana Carolina, a Ana Cláudia, o Eduardo e a Melissa. Agradecer a Karen também pela mediação das votações e agradecer a Suzy pelo convite, pela organização desse evento e encerrar essa mesa. Obrigado a todos.